Então, gente, vamos aqui começar, né, mais uma conversa. E dessa vez a conversa com o nosso amigo Gustavo Arruda, né? Gustavo Arruda. Gustavo, ele tem uma pesquisa muito interessante, escreveu um livro muito interessante, chamado No Tempo das Sorveterias. E aqui vai falar das sorveterias, que a chegada do sorvete, né, no Recife, em Pernambuco também, né, porque fala de outras cidades aqui de Pernambuco, como Caruaru, eu vi aqui também. Como é que é a chegada do sorvete aqui no Recife? E também a gente vai falar, aqui no livro, ele levantou aqui, olha, tem 43 sorveterias que foram catalogadas. Mas a gente vai falar de algumas, né? Aquelas mais paradigmáticas, e também ele tem outros livros também. Tem um livro que fala sobre a Fratelli Vita, né? No Tempo da Fratelli Vita. No Tempo da Fratelli Vita tem esse também, Deu com a Pleura. Essa expressão que a gente não escuta mais o povo dizer, essa expressão, né? Tal a pasteurização que a gente vem... A perda do regionalismo, né? Exatamente. Gustavo? Então, mas assim, aí Gustavo vem resgatando essas expressões interessantes de Pernambuco, né? Padaria nunca vendeu só pão. E aqui são contos, né? Desse deu são com a... contos e crônicas. Deu com a peste, deu com a pichilinga. Deu com a bubônica. Deu com a bubônica e por aí vai. São expressões são expressões populares de Pernambuco que temos que resgatar. E aqui, mas hoje a gente vai falar sobre No Tempo da Sorveteria. Mas antes, como a gente disse, né, se apresente aí, né, o seu nome completo. Gustavo Arruda. Gustavo Arruda. Eu sou pesquisador e escritor. Eu faço isso... E o senhor é daqui de Recife mesmo? Aqui do Recife. Nascido e criado aqui? Exato. O senhor é de onde? Em Biribeira. É em Biribeira? É do primeiro I, né? Em Biribeira, Ipicepe e Bura, eu sou do primeiro I. Do primeiro I, né? Aí, eu gosto de pesquisar as coisas da minha infância. Sei. Né? E que tem alguma memória afetiva, né? Não, o senhor é historiador de formação, é? Não, eu sou pesquisador. Pesquisador. De formação, eu sou administrador. Administrador. Aí eu faço essas pesquisas e a gente acaba reunindo um material interessante para colocar no livro, né? Uhum. Agora, com algumas, tem coisas assim que eu faço questão de ficar mais diferente. Por exemplo, geralmente livro de história, a linguagem é mais acadêmica, é mais formal, né? Aí eu gosto de fazer uma coisa mais cinematográfica, entre aspas, né? Entendi. Uma coisa para chamar a atenção, assim. No início eu falo uma coisa do final, ou eu falo uma coisa interessante, coloco sempre umas caixinhas para explicar alguma coisa, ou para trazer um assunto que tem a ver com aquela história, mas não é propriamente aquilo. Uhum. E principalmente ilustrar, resgatar também as imagens, né? Para não ser um livro só de letras, texto. né? De texto. Entendi. Aí tem coisas Texto assim que a escrito. gente até se surpreende, que você tem interesse, curiosidade de... Como eu tinha, no caso das sorveterias, de ir atrás das histórias, né? Sim. Aí eu uso muito as redes sociais, como eu te falei, né? Uhum. Fiz muito contato com familiares, com pessoas que ainda estavam vivas ainda da época, né? E aí você foi a campo pesquisar? E a campo, e fora as pesquisas que a gente tem em biblioteca. Sei. E hoje em dia está mais fácil com a digitalização acervos, das obras, né? digitais. Você pesquisa, tem uma busca digital na Biblioteca Nacional, você faz uma busca digital daqueles termos e você vai encontrando as sorveterias daqui de Recife, pega os jornais, a coleção do Diário de Pernambuco, e aí você sai vendo quando é que começou, quando é que terminou, quem era, e vai costurando aquelas histórias, né? Entendi. E assim, fora isso, também pelas redes sociais você entra em contato com acervo familiar, quer dizer, coisa que não tem em obra nenhuma. Por exemplo, a imagem, aí mesmo no livro tem a imagem da fachada com a placa da Free Sabor, quando era Que Sabor. Né? Foi um acervo de família que eu peguei a foto e colocou aqui no livro, né? A imagem, uma curiosidade, por exemplo, a Gemba, ela tem um biscoitinho que chama Big, biscoito Gemba. Né? Como era esse biscoitinho, que muita gente fala desse biscoitinho, mas não lembra mais o nome, nem porque o nome era Big. Big, né? Era Big, que era biscoito Gemba. E aí a gente vai colocando tanto informações, né,
como essas imagens. E eu reconstituo também. Por exemplo, tem coisa que eu não acho, mas eu lembro de cabeça como era. Uhum. Aí, junto com a família, por exemplo, aqui tinha uma carrocinha, sorvete de carrocinha, que era daqui, fez parte da minha infância. Eu adorava aquele sorvete. Que era um sorvete quadradinho, de leite e uma capinha dura de chocolate. Mas era uma delícia, era muito gostoso. E toda tarde eu comprava. Era artesanal ou era de um... Era uma fabriqueta de sorvete. Mas que era daqui a fabriqueta? Aqui do Pina. Sei. Né? Não digo a fabriqueta porque não era uma indústria, né? Uhum. Mas era artesanal, assim, era uma coisa e era muito bom. Saudável. E era muito bom. Muito saudável. E era uma delícia. E na época eu pensava, só sou eu que gosto desse sorvete, eu acho bom, ou ele é bom mesmo? Porque ele não era caro, era popular o preço. Uhum. Mas você vai vendo que as pessoas se lembram desse sorvete e realmente, na história assim, das sorveterias, era um sorvete conceituado como muito bom, muito gostoso. Aí eu me lembro desse sorvete que ele vendia, esse sorvete, parece que era Tatá o nome. Tá no livro. Uhum. Eu tinha a imagem dele, que era quadradinho, branquinho, Sei. aparecia embaixo a capinha, a embalagem dele, o nome, não sei o quê. Aí eu consegui a imagem de uma carrocinha, né, com a filha do dono, que ainda está viva, claro, e fui compondo para chegar na imagem do picolé, desse picolézinho que ele tinha. E mostrando a ela, ela disse, pronto, era exatamente assim, esse sorvete. Ficou, quer dizer, maravilha, eu procuro né? resgatar também a imagem, as imagens. Sim, né? muito bom. Colorizar as coisas, Sim, recuperar as fotos, as pessoas. Muito interessante. Muita gente não conheceu o Guemba, não sabe como ele era. Aí tem eu mesmo não conheci Guemba. Eu peguei com um parente dele, eu peguei a foto dele. Ele tem parente aqui ainda? Tem a família de Guemba ainda. Aqui, na parte que tem das sorveterias de carrocinhas antigas, tem a sorvete Xaxá. Xaxá... Nessa que você falou, não? Era daqui. Isso, sorvetes daqui. Que era concorrente da Xaxá. A Xaxá eram as carrocinhas amarelas. Tinha muita carrocinha amarela. Né? Eu estudava aqui no Salesiano e a cidade era cheia dessas carrocinhas. A praia ficava cheia tanto daqui como da Xaxá. Então, para você ver como é o resgate, eu não consegui colocar no livro, porque é um áudio, mas eu resgatei os jingles de rádio da Xaxá e da Tatá. E da Xaxá e da daqui. Né? Aqui você reproduziu a letra, né? A letra, que o jeito que teve foi Todo esse. povo só prefere, eu digo porque vi, o sorvete sem igual, gostosíssimo daqui. Mas eu tenho isso, a musiquinha, que eu consegui, né? Com o pessoal de rádio, que rapaz. tinha, o pessoal, no caso, a família que tinha. Aí, todo mundo só prefere, eu digo porque vi, o sorvete sem igual, gostosíssimo Daqui veio da Holanda, ninguém pode duvidar, é nesse ritmo, exatamente. Né? Teve medalha de ouro e ganhou o primeiro lugar. Exato, em ritmo assim, do frevo, das coisas daqui. Sei. Né? E o Xaxá também. Né? Tem os 3 jingles de cada um aí, que eu coloquei nos clipes da divulgação do livro da sorveteria. O do Xaxá. Olha o sorvete Xaxá. Tem creme, abacaxi e maracujá. Também tem goiaba que chegou do Paraná. Isso aí, o jingle talvez seja o pregão, na verdade, o pregão. Isso aqui é o pregão. Mas deve ter aí o jingle. O da Xaxá. As famosas carrocinhas amarelas. Isso. Você pode comprar o seu sorvete Xaxá para as crianças alegrar. Sorvete Xaxá. Isso, para as crianças alegrar. Isso é muito bom. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente avançar aqui no Xaxá e no daqui, para o pessoal se situar, vamos começar como você falou aqui, né? A pré-história do sorvete no Brasil. Como é que o sorvete chegou no Brasil? Olha, é interessante porque a gente é um país tropical. Né? Então, sorvete era coisa de país que tem gelo, porque não se sabia como fabricar gelo. O gelo que existia era de geleira, de lago congelado. Né? Então, o pessoal de países que tem esse clima é que desenvolveram, né? Dizem que foi na China há 2.000, 3.000 anos
antes de Cristo, mas na verdade é um chute, ninguém tem ideia. Todo mundo diz que as coisas vêm da China. Um professor meu dizia o seguinte, não, o chinês inventou o macarrão, né? Como é que se diz? A massa. Aí disse, mas não inventou o molho. Aí disse que inventou a pólvora, mas não inventou a bomba. Inventou a escrita, mas não inventou o livro. Pronto, deve ser nesse segmento aí. Ser. Agora, na verdade, ninguém sabe, é um chute. Falar da China porque é uma cultura antiga, né? Uma civilização antiga, né? Sim. Mas feito com o quê? Com neve, né? Com gelo natural e suco de fruta e mel. Sim. É a fórmula original do sorvete. Diz que no Império Romano já se tomava sorvete, né? Acredito que já. Né? Quer dizer... Ele já tinha o desenvolvimento do sorvete. É coisa bem antiga. Aí, no Brasil não tinha. O que acontecia? O que aconteceu, né? Chegou um navio que tinha empresa de veleiro americana que era especializada em transporte de gelo, né? Aí eu não sei precisar se era especificamente para culinária ou se era para preservar alguma coisa de medicina, eu não sei. Eu sei que chegou um carregamento no Rio de Janeiro, o cara, um comerciante lá, 2 comerciantes, né? E eles compraram essa carga de gelo. Ela vinha em caixa de madeira, em volta com serragem, né? E era enterrada para poder durar 5 meses. Poxa. Né? E foi o que durou eles fazendo sorvete daquela carga. Aí dizem que até o rei tomou daquele sorvete lá. Isso foi em 1834, 35. Né? Ou seja, ainda tinha escravo. Aí você vê no livro, tem um anúncio, né? Aluga-se escravo sorveteiro. Sim. Que é uma coisa tão antiga que tem tanto escravo. Então não se sabia fazer gelo para ter sorvete aqui no Brasil. Tinha que importar gelo natural. E quer dizer que tudo começa então no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, que era a capital federal, né? O restante do Brasil era interior, praticamente, né? Com os polos desenvolvidos, inclusive Recife. Aí poucos anos, isso foi na década de 30 do século XIX, poucos anos depois, aqui também já o pessoal começou a fazer sorvete, né? Com gelo natural. Aqui no Recife, então, começou com gelo natural. Igual no Rio. Igual no Rio. Eles sempre reproduziram o que acontecia lá, na capital. Agora, não tinha como conservar, tinha que ser com hora marcada. Eles botavam um anúncio, olha, vai ter sorvete, terça-feira a gente vai fazer sorvete na segunda, para terça-feira ter sorvete até a quarta, corra que aproveite. Para aproveitar. E a carga de gelo ficava enterrada. Eles enterravam para poder durar 5 meses. Até 5 meses durava. Então era sorvete com hora marcada. E era feito manualmente. A máquina que existia de sorvete, não existia eletricidade assim com facilidade, né? Nem tinha máquina de fabricar gelo, muito menos freezer para conservar. Então colocava num balde, colocava salmoura, que é água com sal, e tinha uma manivela, que foi uma mulher que inventou no passado, e rodava, dava aquele ponto, congelava aquela mistura ali de salmoura com gelo? Não, salmoura era só para fazer o efeito, só para acelerar o gelo. O gelo, aquela mistura de gelo com essência, no caso com sucos. Sei. Com sucos e mel. Você pegava então o gelo, o mel e a salmoura para dar o... Não, aí a salmoura ficava em volta do balde e rodando para dar para gelar, para congelar. Entendi. A máquina de fazer sorvete era assim, era manual. Era assim que se fazia. E ali ele pegava a quantidade botava no potinho e botava para vender e tinha que comprar logo, senão não ia perder porque não tinha... Exatamente. Depois foi que se inventou gelo de amônia, com gás amônia, que até a Fratelli Vita tinha uma fábrica de gelo de amônia, que se descobriu como é que fazia gelo, fabricar gelo artificialmente, né? E depois também foi que se desenvolveram os freezer, né, para conservar o sorvete. Né? Mas no Rio foi em 1834, 35, veio para cá poucos anos depois, para o Recife, e começou também aqui a sorveteria familiar, vendendo sorvete assim. Né? O nome era sorveteria familiar? Familiar. Agora,
sempre existiu, eu estou falando dessa época do século XIX, sempre existiu sorveteiro de rua, que fazia sorvete muito bom, né? Que eram escravos alforriados, que carregavam na cabeça um balde de madeira, que eles faziam em casa lá o sorvete, e eles saíam cantarolando na rua aquelas quadras que tem aí no livro também, Sim. bem interessantes, assim, bem poéticas. E eles saíam cantarolando para vender a mercadoria. Sempre à noite eles faziam, porque de noite era quente, e saía vendendo. Ou seja, antes de existirem as sorveterias assim, formais, existiam os sorveteiros de rua fazendo esses sorvetes. Tem aqui, em 1858, Pronto. o sorvete era oferecido nas ruas do Recife com pregões como este. Pronto. Já é tempo, mocidade, do doce néctar libar, que a neve, o manjar dos deuses, ninguém deve desprezar. Corram mancebos depressa, que o calor é de matar. Vê, Isso. vê a qualidade da poesia. É isso. Bem erudito, né? A neve é muito sabido, aplaca paixões ardentes. Tem a nossa mocidade do peito as fibras mais quentes. A neve é Deus quem manda, as frutas são de patentes. A pensasse. Que coisa interessante. A neve remete ao sorvete que era chamado também de neve. Se chamava sorvete também de neve. Também de neve. Ah, certo. E o néctar é porque levava mel. Depois foi que colocaram açúcar. E você cita aqui dois sorveteiros, Júlio e Soares. Pronto, que eram esses sorveteiros Antigo de rua. Já de 1858. E aqui também eu vi aqui uma informação do Leonardo Dantas, né? Sim. O gelo industrializado surgiu no Recife em 1875. Pronto, aí já é o processo já artificial de fazer o gelo. Né? É o gelo de amônia. E aí não se compra mais esses carregamentos de gelo. Não tinha mais necessidade. Não tinha mais necessidade. Já era mais fácil. 1875, né? Quer dizer, esse pregão que você colocou aqui ainda é antes do gelo industrializado. Veja que coisa, viu? Que aqui também chegava navio com gelo natural. Né? A máquina de sorvete que 1843 foi inventada por Nancy Johnson nos Estados Unidos. Essa que eu falei. Essa que você falou que roda, né? É. E aqui no Recife a sorveteria familiar. E aí você comentou aqui no livro o sorveteiro Bridge. Sim, sorveteiro de rua. O Bridge vem exatamente do termo de ser o sorveteiro de rua. Sorveteiro de rua, agora isso aí é bem mais recente, porque já pegou o Gemba já conheceu ele. Entendi. Já tentou comprar a fórmula do sorvete dele, ele não vendeu. Mas certo. É um sorvete muito elogiado, né? Essa revolução aqui, que foi você também colocou no livro, né? O sorvete no palito da Kibon. Sim. Que a gente pensa que picolé é coisa mais antiga, tudo, mas já foi depois que apareceu o sorvete picolé, que é o sorvete no palito. Dizem que foi um menino na Itália que deixou uma colher dentro do suco e quando acordou estava congelado, né, de noite. Aí ele tirou ali do copo, descolou do copo e veio o picolé. Veio o picolé. Agora, quem divulgou isso aí, no caso o picolé, aqui no Brasil foi a Kibon em 41. Né? Seria interessante se eu falar um pouquinho da história da Kibon. Eu pensei que ela era nacional. A Kibon, não. A Kibon, ela veio da China, né? Como foi a história? Era uma empresa, era de um americano que tinha negócio na China. De gelo. Também de sorvete. De gelo, de sorvete. E ela expandiu no tempo da guerra, de 41. Aí ela veio com o forte dela era o whisky bom, que é um picolé sem palito. É um tijolinho. E o Chica Bom. Isso na década de 40. 41, 42. Aí lançou aqui e foi sensação. Já tinha sorveteria, já tinha sorvete, mas o forte dela era essa linha de picolés que ela tinha. Tinha também E se instalou no Rio, foi? No Rio de Janeiro. Era Gato Preto. E depois ela foi tinha outro nome, era um nome estrangeiro, e que passou a marca ser Kibon.
Uhum. Fábrica de sorvete aos pés do Morro da Mangueira. Uhum. Aí depois veio o Esquibon, né? Isso no Brasil, mas era estrangeira que comprou. Outros picolés de destaque foram o Jajá de coco, o Tombom de limão, o Calu de abacaxi. Então ela influenciou o Brasil todo nesse ramo de picolés. Quer dizer que foi ela que deu esse tom do picolé no Brasil. Exato. Que bom. Exato, essa novidade. E você note que até o nome dos picolés, aí eu falei do Tatá daqui, era inspirado nesses nomes em Tatá, Didi, Popó, Pepe. Entendi. Ele já se inspirou nessas marcas. Exato, nesse marketing de picolé ter esse Da Que Bom, não foi? Da Que Bom. E a Que Bom tá tão entranhada na nossa... Não é? Que eu me lembro que lá em Catende tinha uma sorveteria Que Bom, ficava bem na praça. De uma família lá que era a família associada ao picolé e ao sorvete. E a Que Bom, ela comprou... Fez parte da nossa existência mesmo. Com certeza. Ele faz, né? A Que Bom, ela comprou muitas marcas assim e incorporou. Tinha Beijo Frio, que era uma marca própria dela de sorveteria de rua. Mas era Que Bom. E ela comprou a Maguari nossa, ela comprou, que era daqui Sim. acho que era Mataria, o grupo de usina que tinha essa indústria grande de sorvete, que marcou época. Foi bem rápida a existência, mas marcou época a Maguari. A Maguari. Aí a Que Bom também comprou. Por que você fala no livro Os Malditos Picolés? É porque tinha, na época, quando saiu o picolé, muita gente tinha raiva porque era muito gelado, era duro, né? E culpava o picolé do desaparecimento dessas quadras que os coleteiros de rua, que os sorveteiros de rua cantavam. Entendi. Né? Porque os sorveteiros de rua começaram a usar apito, né? Já usava triângulo para doce, né? Mas para sorvete começaram a usar apito, né? E gritar o nome: olha o sorvete do Brit, não sei o quê. Deixaram de cantar as quadrinhas. Entendi. Quer dizer que foi uma perda artística, né? Mas a gente não sabe artística se foi verdade. E sentimental, não foi? Assim, a gente não sabe se foi culpa do picolé deixar, porque eles vendiam sorvete, né? Se foi culpa do picolé, o desaparecimento das quadrinhas dos sorveteiros de rua. Entendi. Não sei a ligação, mas o pessoal, na verdade, tinha implicância quando apareceu o picolé por conta disso, né? Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos agora então falar dos 3 grandes mestres sorveteiros do Recife. Do Recife. Que não tem nenhum do Recife, né? Eles não são daqui mesmo, não? Não. Nenhum dos 3 grandes mestres sorveteiros que eu considerei no livro, né? Isso é uma classificação minha, baseada na pesquisa, né? Os que mais contribuíram e que tiveram projeção, assim, influência no mercado dos sorvetes. Nenhum deles são recifenses. O Gemba era japonês e aprendeu a fazer sorvete com o irmão no Pará. Depois foi que ele veio para cá. O Humberto, né? Humberto Pina, ele era de Aracaju. E o outro, que é da Free Sabor, era cunhado dele também de Aracaju. José Matos, né? José Matos. Todos dois sergipanos. Vamos começar pelo Gemba, a história dele. Pelo Gemba. E qual era o diferencial dele? Pronto. O sorvete brasileiro, qual é a diferença de sorvete brasileiro, sorvete carioca, sorvete pernambucano, né? São as frutas que são brasileiras. Por exemplo, a Que Bom, quando veio para cá, fez um sorvete de coco, né? Um picolé de coco. Lá fora, de abacaxi, que lá fora é excêntrico, lá não tem. Né? Então é o sorvete brasileiro. Abrasileirou a linha dela para a gente com aqui. As nossas frutas. Exato. E inclusive para os cariocas, para agradar os cariocas, começou a batizar o nome de sorvete carioca. Como existe o sorvete napolitano, em homenagem à bandeira da Itália, né? Mas aí é que se fala de sorvete carioca. Né? E que se fala de sorvete brasileiro, que são com frutas brasileiras. E o sorvete pernambucano são com frutas da gente aqui, que é acerola, que é graviola, essas frutas da gente aqui, de pernambucanas. Então, chama sorvete pernambucano. O Gemba, aí você pergunta, não, mas não existia sorvete pernambucano?
Existia. Existe. Em 1858 o povo já estava na rua. Já estava na rua explorando as frutas da gente. Com as quadrinhas já. Exato. Fazendo sorvete disso aí. Mas o Gemba, ele aperfeiçoou, ou ele valorizou o sabor das frutas, porque ele Qual era o ano do Gemba? O ano que ele chegou aqui? Foi depois da guerra, acho que foi 31. 31. Ele abriu a sorveteria em 32, a primeira vez. O reinventor do sorvete pernambucano, 1932. Pronto, a sorveteria que ele era agricultor. Então Isso. ele manuseava com morango, com frutas, e ele sabia comprar a fruta na época certa, que é muito importante para o sabor do sorvete ficar legal. É você pegar a fruta da época e amadurecida naquele dia ali, para fazer o sorvete do dia daquela fruta. Né? Carambola, que é daqui de Pernambuco, né? Sim. Carambola. Mangaba, não? Mangaba, exatamente, que eu estava querendo lembrar era essa. Mangaba. São frutas da gente aqui. Então ele ia na Ceasa e comprava as frutas, ele sabia escolher as frutas porque ele foi agricultor junto com o pai. Só uma curiosidade aqui que eu vi aqui no livro, é que ele chegou ao Recife em 1924, com 16 anos de idade, inclusive o cultivo da família era aqui no bairro do Cordeiro. Pronto, exatamente, aqui pertinho. O cultivo das frutas. Das frutas que ele tinha, pomazinho. Então ele conseguia fazer um sorvete que era elogiado por todo mundo. Né? Era uma receita secreta de família que ele fazia. Que ele pegou com o irmão dele no Pará. Que ele pegou com o Pará e aperfeiçoou mais ainda, e com essa sensibilidade dele de escolher as frutas certas. Né? Então fazia fila. Quer dizer que o sorvete Gemba foi uma sensação. Uma sensação. Fazia fila para tomar o sorvete Gemba. O pessoal esperava 1 hora para ser atendido Impressionante, né? no balcão, né, da sorveteria. Ele mesmo atendia, por conta desse esmero que ele conseguia um sabor diferenciado, que dizem, né? Eu não alcancei. Eu era muito criança na época. Meu irmão ainda alcançou. Mas dizem que era o melhor sorvete até hoje, não tem igual, etc. E se sabe hoje o segredo? O segredo, a família a família ainda tem o segredo? Não ainda tem, já pensou em voltar com sorvete. Eu ouvi dizer que é aquela questão da gema do ovo. O segredo seria a gema? Eu vi alguma coisa nessa conversa aí. Eu não sei, o sorvete antigo era feito com gema de ovo. Eu não sei se hoje o artesanal ainda leva gema de ovo. Eu não sei se tem alguma coisa diferente lá no meio. Não sei. Agora, a segunda família, eles têm as fórmulas. Eles ainda têm? Eles ainda têm. Mas hoje essa família não tem mais sorveteria aqui no Recife? Não tem. Deixou de fazer e pensam em voltar, mas precisa de capital, de uma estrutura. Seria bom, né, que voltasse. Era. Né? Eu tive sorte do livro da Fratelli Vita incentivar a volta da Fratelli Vita, que era um refrigerante extinto, em 72, e que a família sempre pensou em voltar e se animou em função do livro, que o pessoal teve um retorno bom. É essa que eu falei da rede social, eu divulguei muito no Facebook. Sim. E o pessoal, os fãs da Fratelli, acabou eles voltando agora com o nome de Família Vita. A mesma fórmula. Foi. É artesanal, é um sorvete premium, que chama, ou sorvete não, um Guaraná premium. Então eles voltaram. Voltaram. Você pode procurar Família Vita. Família Vita, né? Nos mercados. Que seria o mesmo sabor do Guaraná natural deles, né? E a Gemba a mesma coisa. A família também tinha... Tá, com esse interesse, né? Tem interesse, mas até o momento não E uma curiosidade histórica que eu achei interessante foi você falar que a sorveteria dele chegou a ser, na época da guerra, chegou a ser destruída aqui. Depredaram ela. Porque por causa dessa questão do japonês, né? Exatamente. Ele seria um espião do eixo, que estaria aqui espionando, e não tinha nada a ver. Ele era de paz. Aí ele foi para Garanhuns. Jogaram gás na sorveteria e quebraram tudo. Né? Aí ele fugiu, ele foi morar depois foi que se soube, né? Numa fazenda de Figueira, do hospital... Do IMIP. Antônio Figueira. Família Antônio Figueira, amigo dele. Aí ele ficou lá cultivando, foi aí que ele cultivou o morango, né? E ganhou dinheiro com cravos. Aí depois que acalmou a guerra, ele voltou e reabriu a sorveteria em outro ponto, agora na Rua da Aurora, que era
Praça Joaquim Nabuco. Com grande sucesso. Inicialmente era na Praça Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. Depois para a Rua do Com o mesmo sucesso. Dizem que foi muito, muito rápido, né? Pegou a mesma fama, a mesma coisa. E o povo ia lá... Parando os carros. E essa questão do biscoito que o senhor falou no início, né? Tem um biscoito Gemba? É porque existia um biscoito que ele fazia lá mesmo, que é um biscoito wafer, em forma triangular, que na verdade é um quadrado que corta no meio, né? Uhum. Mas ele fazia lá mesmo. Aí pouca gente ainda se lembra que o nome do sorvete do biscoito era Big. Para acompanhar, a pessoa toma... O sorvetinho com biscoito. Com biscoito. Para a consistência... para ficar diferente, né? O macio do sorvete com o crocante do biscoito. Ele fazia na hora, lá assim, era do dia, né? E pouca gente se lembra que o nome do sorvete era Big. Aí eu fui atrás de saber por que era Big, era biscoito Gemba. Big, biscoito Gemba. Não era porque era Big em inglês, não. Não era porque era Big em inglês, não. E o pessoal era servido dentro do carro, porque não tinha mais mesa. Aí o atendente ia no carro levar, o senhor quer o quê? Eu quero e ele fechou em que ano, o Gemba? Olha, em 69. Ele fechou, mas parece que ele ficaram ainda até alguns poucos anos depois. E o nosso próximo sorveteiro, Humberto Pina, o criador de sabores, como o senhor colocou aqui, o criador de sabores. Ele era inventivo nos sabores, né? Na verdade, o Gemba morreu em 69. O Gemba morreu em 69. Por isso que eu digo que continuaram a sorveteria. Entendi. Acho que uns 2 anos. O Humberto Pina, é muito interessante a história dele. Muito interessante. Tão interessante como a do Gemba, né? Sim. O Humberto Pina, ele era curioso e ele morava em Sergipe e ia para o Porto. Sergipe Del Rey. Como era o antigo nome de Sergipe. Sergipe Del Rey. Sergipe Del Rey. Ele ia para o Porto de Sergipe porque ele gostava de línguas, para treinar línguas. Aí ele aprendeu italiano, japonês, ele falava fluentemente inglês, francês. Poxa. Ele ia para o Porto falar com a tripulação dos navios. Né? E ele era muito curioso. Aí ele fez uma máquina de refrigeração com 15, 16 anos, ele fez. Porque também no navio ele aprendeu a questão de refrigeração. Né? E ele viajava com o pessoal do navio, começou a viajar, dando manutenção nas máquinas de refrigeração. Né? Uhum. E fez amizade e fazia amizade com os cozinheiros, os mestre cucas estrangeiros, que tinha, assim, fazia cremes, sobremesas e sorvete. Né? Aí ele aprendeu a fazer sorvete com esses mestres, né? Dos navios. Né? Dava manutenção nas máquinas. Aí tudo tinha a ver, né? Ele sabia refrigeração e ele aprendeu a questão da fabricação do sorvete. Então, a coisa interessante é que os sorvetes do Humberto Pina, que ele desenvolveu, são baseados nessas sobremesas que ele aprendeu as receitas. Então, creme russo era um bolo. Né? Era o recheio do bolo, era o creme russo. E tinha a delícia de abacaxi, que era uma sobremesa também, né, gelada. E ele fez o sorvete sabor delícia de abacaxi, o sorvete sabor creme russo, o sorvete sabor creme francês, que era outra sobremesa gelada que tinha. Então ele transformava as sobremesas geladas em sorvete. E até hoje as grandes indústrias usam esses nomes e essas receitas de creme russo, sorvete, que a gente acha que é... Mas foi a criação de Humberto Pina. O sorvete de milho, não existia sorvete de milho. Né? Aí é outra coisa interessante, né? Eu falei que a Fratelli Vita voltou parte, né, impulsionada pelo livro que eu fiz da Fratelli Vita, e aí a gente acaba entrando na história do livro, né? Quem escreveu o livro, se for escrever uma continuação, vai ter que falar que a Fratelli Vita voltou, sim. E o livro, saiu o livro e não sei o quê. A mesma coisa é o livro das sorveterias. Eu dei a sugestão ao Max Pina, que é filho de Humberto Pina. Marcos, é? É Max. Max Pina.
eu dei a sugestão a ele de sorvete de sabor cuscuz, que é muito pernambucano. Sim. E ele fez, e até hoje está fazendo sucesso assim, virou o carro-chefe da sorveteria dele, o sorvete de cuscuz todo Como mundo pede. é a sorveteria Tio Beto, é? Tio Beto Sorvete em Casa Amarela. O Humberto foi o fundador da Tio Beto. Foi o fundador da E desde então, desde a fundação até hoje, ininterrupto funciona. Não, ele teve outras sorveterias. Essa Tio Beto ele já fez mais na frente. Mas é a mesma fórmula, né? É o mesmo sorvete. Aí hoje o sorvete de cuscuz, que é sorvete de cuscuz pernambucano, porque tem diferença, né, do cuscuz da gente para o de São Paulo. A gente usa com leite. Né? E até hoje ele tem que ter esse sorvete lá. Então, aí acaba a gente entrando na própria história que está escrevendo. Sim. Quem for escrever agora a continuação das histórias e falar dos sorvetes, vai ter que dizer que teve o sorvete de cuscuz, que foi da Tio Beto. Então, o Berto Pina, ele viajando, ele trabalhando, ele gostou muito do Recife e se instalou aqui com a família, né? E ele abriu a sorveteria Bacana, certo, que até hoje é famosa, não essa Bacana que a gente tem hoje com esse nome, mas a Bacana da Gervásio Pires. Muita gente antiga se lembra da Bacana da Gervásio Pires, que ele fazia os sorvetes, era muito procurado o sorvete dele. Que ano ele fundou lá? Nos anos 50, a sorveteria lá da Bacana. Gervásio Pires, Bacana. Por que o nome Bacana? Porque o apelido dele era Seu Bacana. Ele era alto, magro, bem galante, aí era o Bacana, né? O bonitão. Era a gíria da época. Entendi. Então ficou essa sorveteria Bacana. A atual que existe já foi da família dele que pegou e deu continuidade, entendeu? Uhum. E tem a Bacana com K, que é também da mesma família. Uhum. Né? Então o mérito do Gemba foi aperfeiçoar o sorvete pernambucano. Sei. E o mérito do Humberto Pina foi de criar sabores inusitados, né, que fazem sucesso até em outros estados. O napolitano foi ele que inventou, foi? Não. Ah, não foi ele não, né? Ele inventou o picolé napolitano. Ah, o picolé napolitano. Ele desenvolveu uma maquinazinha de fazer picolé de 3 sabores. Foi a máquina que eu falei que ele desenvolveu. Que ele desenvolveu. Lá em Sergipe. Quer dizer que esse picolé napolitano foi ele? O picolé de 3 sabores. De 3 sabores. Não tem um só. O sorvete napolitano aí já é realmente da Itália mesmo, né? De Nápoles, em homenagem à bandeira da Itália. Então o mérito dele foi de criar esses sabores, né, de sorvetes diferentes. E o da Free Sabor era cunhado dele, trabalhava com ele e montou a Free Sabor. Sorvete Free Sabor. Aí também é da família do era o cunhado dele. Cunhado. Que aprendeu com ele. Que é o terceiro grande sorveteiro. Que é o terceiro grande em função de quê? O mérito dele também, porque ele foi responsável pelo surgimento de muitas sorveterias. Ele ensinava a fazer sorvete e colocava... Teve muita filial dele que ele ensinou a pessoa que tomava conta e ela abriu a própria marca e ele incentivou e aí foram surgindo outras sorveterias a partir dele. Você colocou aqui o José de Matos, o padrinho das sorveterias. Pronto, era padrinho. Porque a Jones veio da Free Sabor, uma filial da Free Sabor, uma pessoa que trabalhava com ele. Já abriu a Jones. A Jones, que hoje é uma grande fábrica de sorvete, né, cresceu bastante. E muitas outras sorveterias vieram, a Vitos, né? A Vitos, eu estou mentindo, a Vitos já foi de Humberto Pino. Mas assim, da família, né? Aí você veja que os sorveteiros aqui, um japonês do Pará e 2 sergipanos. 2 sergipanos. Da mesma família. Então, desses três senhores aí, José de Matos, Humberto Pina e Gemba, desses 3 veio o grande, a herança, digamos assim, o desenvolvimento da indústria sorveteira, sorvetícia recifense. O desenvolvimento do sabor do sorvete pernambucano. O sorvete pernambucano deve muito a eles. Deve muito a eles. Foram eles que desenvolveram, aperfeiçoaram, criaram e deram origem a muitas sorveterias do sorvete pernambucano. Aqui você colocou, por exemplo, 57 Free Sabor, 72 Bacana, que veio da família, né? Depois sorveteria Iglu, 79, Jones, 80, Vem Cá, 84 e Bacana também com
com K, dessa vez 89. Aí já foi da safra de Zé de Lemos, né? José de Matos morreu em 2013 aos 92 anos de idade. Pouco anos depois da aquisição de suas sorvetes Frissabor pelo grupo Petribu. Exato. Hoje a Frissabor é do grupo Petribu. Exato. Foi comprado, mas ainda existe a sorveteria lá. É perto do Salesiano. Eu, como estava no Salesiano, a gente frequentava muito. Minhas irmãs estudavam. Sempre foi ali a Frissabor, foi? A matriz, sim. Ali a matriz sempre foi ali desde aquele... sempre, desde aquele tempo. Desde aquele tempo. Era ele e a esposa, o Zé de Matos, e eles ficaram até 90 anos, ainda atendiam no balcão. Mesma coisa, aquele sorvete gostoso. O pessoal dos colégios ali do Todo Salesiano mundo ia para ali, né? Ia para ali. E do nosso do carro, tomava sorvete ali. Marcou a época assim do sorvete também de rua. Ele trabalhou até o final, né? Quando ele vendeu, pouco tempo depois que ele vendeu para o Petribu, o grupo Petribu, foi que ele morreu. Mas ele ficou até o final mesmo, já 92 anos. O grupo Petribu, para as pessoas entenderem também, é daqui de Pernambuco, né? É um grupo. Exato. E agora vamos para o começo das sorveterias de rua no Recife. Foi essa familiar, né? Sorveteria familiar. Se puder falar um pouco dessa... É o seguinte... Depois a sorveteria como espaço social. Pronto, quem é que vendia sorvete? Era quem tinha freezer. Quem é que tinha freezer? Quem vendia mortadela, né? Embutidos. Que precisava conservar carne, açougue, pessoal que vende embutidos. Que tinha câmara frigorífica para poder conservar os sorvetes. Né? E começaram a vender, a montar sorveterias a partir desses comerciantes que tinham do ramo que tinha refrigeração, né? Máquina de refrigeração. Aí o que acontecia? Aproveitava-se o centro, né, da cidade, no caso aqui do Recife, tudo acontecia no centro da cidade, né? Aqueles bairros do centro, Boa Vista, São José e tal. Então, para aproveitar o fluxo do comércio, o comércio era todo ali, era muito movimentado. O comércio e o trabalho. Quem trabalhava ia para o centro. Quem tinha um comércio tinha no centro. Aí tinha parada de ônibus, tinha escolas, as escolas eram todas concentradas no centro. Muitos estudantes, muitos trabalhadores, muita parada de ônibus, parada de bonde. Né? Tudo se fazia no comércio, muito restaurante e tal. Aí as sorveterias exploravam justamente o quê? Cinema, saída de cinema, a juventude que ia assistir um filme ia tomar um sorvete depois. Né? E os estudantes que iam para o colégio também passavam lá e lanchavam sorvete. As famílias, final de semana, que iam passear no centro, no Parque 13 de Maio, onde seja, também iam tomar um sorvete, fazer uma programação, né? A gente vai tomar um sorvete não sei aonde, na Gervásio Pires, não sei aonde. E elas aproveitaram esse fluxo para começar para explorar as sorveterias de rua. Por isso que chama sorveteria de rua. Eu coloquei no livro Sorveteria de Rua. Então, tudo começou assim. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, porque, como eu falei, né? Quem vendia geralmente tinha alguma coisa a ver com o embutido. O ramo de máquina de refrigeração. Sim. E as casas de doces, por exemplo, confeitarias. Porque antigamente, confeitaria, hoje em dia não, mas confeitaria era coisa, quem frequentava era homem, que ia comer uma fatia de bolo de trigo, bolo de alguma coisa. Era frequentada por homens. Mas quando as confeitarias começaram a vender sorvete, atraiu as mulheres. Elas atraíram as mulheres. Aí foi uma mudança social, assim, radical, porque mulher não saía de casa desacompanhada. Quando ia com o marido, com o irmão, aquela coisa assim bem antiga, né? Isso nos anos 20, 30. E quando começou a vender sorvete nas confeitarias, aí elas queriam ir para as sorveterias frequentar. Então causou um espanto, porque os homens não estavam acostumados com aquilo. O cara ia num bar ou numa confeitaria tomar uma cerveja que vendia sorvete, daqui a pouco vinha 3 moças de família, de chapéu, aí eles se compunham, chegou mulher no recinto, não podia falar mais palavrão, falar alto, não sei o quê. Elas invadiram o espaço masculino.
as mulheres. Então a sorveteria provocou essa mudança social. Interessante. É por isso que a capa do livro é uma mulher tomando sorvete na sorveteria. Era uma coisa assim, veja que ela está com a cara de trela. Uma coisa, uma revolução feminista, vamos dizer. Entendi. Nos costumes. Foi a invasão das mulheres no espaço público, no espaço público que até então era masculino. E uma coisa interessante que você falou aqui, a primeira sorveteria do mundo, 1670, surgiu na França, no Café Procópio. Sim. Procópio. Quando nós fomos à França em 2013, a gente foi no Café Procópio. Eu não sabia lá que era o... Ainda existe. Eu não sabia que era... pioneira, né? Que era o primeiro lugar. Pensou. É muito interessante. É porque eles ficaram muito associados depois à Revolução Francesa. Inclusive o cardápio deles, tudinho, remete às figuras da Revolução Francesa. Mas quando você chega lá, tem lá. Funciona desde 1600 e levar o trem. Pronto, olha aí. Então é coisa assim, é confeitaria, é cafeteria, é coisa que era espaço de homem. Sim. Entendeu? Aí começou a vender sorvete. Aí acabou sendo a primeira sorveteria. Entendi. Vendia café, mas... E esse sorvete dançante? Sorvete dançante é porque se utilizava de vários artifícios para atrair o público para a sorveteria. As mulheres já contribuíram muito, porque além delas, elas levavam as crianças também. Aí a criança adora sorvete. Adora sorvete. Elas iam por causa disso, né? Porque sorvete atraía as mulheres, atraía as crianças. Então ficou, a clientela ficou familiar. Não era o café dos homens, era a sorveteria. Aí você perguntou do sorvete dançante. Dançante. Então eles promoviam muitas coisas. Por exemplo, tinha um aniversário, vamos fazer na sorveteria, que eles tinham um salão, eles disponibilizavam um salão para festas. Ia ter uma festa de aniversário, fazia lá. Ia ter uma festa do colégio, aí também marcava, fazia um evento lá. Lançamento de livro, né? Ou então de algum recital que ia ter, algum músico, alguma orquestrinha pequena que ia fazer algum concerto, né? Tinha pianista na sorveteria? Tinha pianista na sorveteria, né? Um pianista famoso que ia se apresentar, eles tinham um espaço lá. Hoje, assim, é uma coisa até impensável hoje. A gente numa sorveteria está um pianista. Está um pianista. Lá tocando. Pronto. Tinha exposição de quadro, né? Tinha de fotos depois. Então, essa coisa cultural. Então, eles aproveitavam, eles disponibilizavam para isso. O público era familiar, era público que tinha tudo a ver, né, com cultura, com exposição, com música, com arte, com estudante, com colégio, com aniversário, com festa. E eles aproveitavam antes, que o recital de piano de fulano de tal vai ser na sorveteria Etna. Aí dizia a hora e o dia. E depois também. Aí quando saiu no jornal, foi uma maravilha o recital de piano na sorveteria Etna. Aqui já era propaganda, já era merchandising. Aí fazia, pegava carona uma coisa com a outra. Aqui tem uma foto da Sorveteria Estrela, da firma Henrique Duarte Gomes e Companhia Limitada, na rua Paissandu, número 8, próximo ao Cinema Boa Vista, bairro da Boa Vista. Pronto. Inclusive a inauguração deles em 1947. Pronto, aí que chega o sorvete dançante, que era uma música para os casais dançarem e tomarem sorvete. Era uma festa... Uma verdadeira experiência assim, gastronômica e cultural também, né? Exato. Aí vem a sorveteria familiar, né? O senhor falou da sorveteria Etna. Essa sorveteria marcou época que... Porque ela marcou pelo seguinte, apesar de italiana, ela tinha uma filial em Olinda que era... A origem dela não era daqui do Recife, não. Não, era mais o pessoal de origem italiana. A origem, o pessoal que os donos eram... Mas João Galliano. Pronto. Sorveteria Etna. Só que ela tinha uma filial em formato daquelas casas japonesas, né? Sei. Estilo oriental. Sei, aquelas casas... É muito bonito. Chamava atenção, né? Pronto, tem um nomezinho, um castelinho japonês. Eu acho que tem aí a foto dela. Deixa eu ver. Aí era bem interessante. É por isso que ela marcou também. Ela servia pezzi duri, uma deliciosa sobremesa gelada italiana de bolo com chocolate. Hoje não tem mais, sabe? Eu acho que não tem mais por aqui não, né? Essa que você falou, a Sorvete Mania, tem essas coisas. Tanto lá como na Baixinha. Tem? Essas misturas. Você chega lá, eu quero sorvete de
tal sabor com um pedaço de torta de abacaxi. Aí você faz uma festinha. Aí você também cita aqui a Fábrica de Sorvete Carlito, 1922. A fábrica de sorvete Carlitos é porque o nome do rapaz, ele era estrangeiro, era Carlisto, com X. Não sei como é que se pronuncia, Calisto. Aí era parecido com Carlito. Aí como foi na época do filme de Charlie Chaplin, no cinema, e era moda usar chapéu de couro, e ele usava chapéu de couro, aí ele também aceitava ser chamado de Carlito e usava o chapéu de couro. É como se fosse a sorveteria de Charlie Chaplin, né? Entendi. Carlito. Aí você disse que em 27 os proprietários da sorveteria retornaram para a Síria. Eles eram sírios, né? Eram sírios. Sorveteria Boa Vista, 1927. Uma sorveteria grande. Teve... E usava o nome do bairro, assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de... Tem muitas sorveterias aqui. Vamos falar aqui de algumas. A Gemba já falou. Se você quiser falar de alguma assim, sem eu citar aqui, uma que chamava atenção pelo sucesso, pode falar, mas assim, eu acredito que, por exemplo, sorveteria Guti Guti deve ter feito sucesso aqui, né? Guti Guti, a Mug Sorvetes também, que era um bichinho que fazia sucesso na televisão. A Mug é aqui pertinho. A Mug ainda existe, né? Existe. Ainda existe. É aqui pertinho, aqui no Cordeiro. Pronto, é a história da Mug aí. E eu tentei registrar até 1999. As sorveterias que foram... Pelo que você falou aqui, Mug é de 1983. Eu li aqui da Mug. As que foram... que abriram de 1900 a... de 1800, né? Até 1999. Sorveteria Pérola. Pérola eu conheci... Eu coloquei eu cataloguei aí nas sorveterias os proprietários, a data de inauguração, ou o ano de inauguração aproximado, o motivo pelo qual tinha aquele nome, né? Os sorvetes diferentes, ou alguma coisa diferente que elas serviam, né? E procurei registrar também as logomarcas. Eu fiz uma pesquisa e reconstituí algumas logomarcas para colocar no livro, para as pessoas saberem. Entendi. Então tem essa Mug, é o seguinte, o Wilson Simonal tinha uma música que ele tinha um bonequinho, chamava Mug, era um monstrinho, e fez muito sucesso, as crianças gostavam desse Mug. Aí o cara colocou o nome da sorveteria Mug e colocou o logotipo dela, é o bonequinho Mug, que está aí E tá aí, há 40 anos, né, a sorveteria, né? Rapaz, a sorveteria... Veja, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui todas as sorveterias que o senhor colocou no livro, e aí a gente pode falar de algumas. Veja, as sorveterias foram as seguintes. Aí tem a sorveteria familiar, Etna, Fábrica de Sorvete Carlito, Sorveteria Boa Vista, As Galerias, Gemba Sorveteria... As galerias ainda existem. É bem centenária. É ali no Porto. 1928. Mudou um pouco de endereço, mas assim, para você ter uma ideia, era tão movimentada. Ainda existe esse sorvete? Ainda existe. Não é sorvete, é maltado. É do ramo. Ah, sim. Leva sorvete. Leva sorvete. É no Rio Antigo, é? É na Rio Branco ali. No bairro da Rio Branco. Mas o que eu digo é o seguinte, eles faziam... Era tão movimentado que o forte deles é o maltado com um bolinho de amendoim, um bolinho... Hoje? Não, sempre foi. Mas hoje vende ainda? A mesma coisa, a mesma fórmula. Você nunca tomou o sorvete maltado da Rio Branco? É o cubano, Ah, já tomei. Pronto, é uma delícia. É uma delícia. Ele não tinha porta, ele mandou tirar as portas. Porque não fechava. Era de noite. De noite. Ali é o porto, né? E o porto funcionava para passageiro. E é como se fosse uma rodoviária, então mandou te arrancar as portas. Não fechava, não. É interessante. E é muito gostoso. São duas coisas que fora do ramo, mas que, quer dizer... Que pega o sorvete de alguma forma. Não é sorvete, mas é do ramo. Mas depende. É a sorveteria e o coalhado da água fria. Coalhado de água fria. A coalhada de água fria que ainda existe. É bem antigo, mas que também é a mesma fórmula e bem interessante. Aí veio a Gemba Sorveteria 32, Sorveteria Popular 36, Sorveteria Eldorado 37, Sorveteria A Botijinha. A Botijinha 42. É porque o dono, ele era gordinho, né? O apelido dele era Botija. Aí parecia uma botija
uma garrafa de botija, né? Tipo uma garrafa. Aí a turma pegou. Botou o nome dele. Aí ele botou o nome da sorveteria, a botijinha. Ele não se irritou, botou. A Pérola, eu alcancei também, era muito gostoso o sorvete da Pérola, era bem docinho. Sorvete de ameixa com calda, era muito gostoso. Veio essa sorveteria Guti Guti em 46, sorveteria Sertã, 46. Eu também alcancei a Sertãzinha, fazia lanche e vendia sorvete também. Tem a sorveteria Estoril, no centro da cidade, que ela tinha um viveiro de periquito, né, australiano. Dentro da sorveteria tinha um viveiro. Na entrada tinha chamava a atenção de todo mundo. Aí eles criavam esse viveiro. Aí tinha coisas diferentes na sorveteria. Tanto piano como salão de festa, como viveiro de periquito. Gemba vendia cravo ainda na sorveteria. Tem umas coisas diferentes. Aí vem sorveteria São José, 46, era no bairro de São José? São José. Sorveteria Tropical, 46. Aí sorvetes bacana, né, que veio do José de Mato, né, do Humberto, né? Bons Frutos Sorvetes, 53. Sorveteria Peixes, 53. Confeitaria das Neves, 54. Das Neves é porque Neves é sorvete, né? Não, é por causa da família. Proprietária que é a sobrenome Neves. Sorveteria Coqueiral, 54. Sorvetes Dudi. Dudy, D-U-D-I. D-U-D-I. Né? 56. Era dos alemães, né? Eles eram dos alemães, é? Tem o caso. Deixa eu ver aqui. Os dois irmãos aí, Dudy. Deixa eu ver, 73. Que fizeram depois uma agência de viagem, que fez mais sucesso que a sorveteria. Foi. Era em 20 de agosto de 54, os irmãos Potiguares e filhos de alemães, Hans Walter Gustav Luck e Werner Ernest Fernand Luck, abriram a firma Dudy Produtora de Alimentos Limitados para sorvetes Dudy, o que há de melhor. Aí depois teve uma Eles eram alemães, então. Estou esquecido o nome, mas é uma empresa de turismo famosa. Aí depois a Granadas eram os doces de maior sucesso. Tratava-se de tarteletas, mini tortas recheadas. Deve ter uma caixinha aí dizendo qual era a empresa que depois eles montaram. Aí, existe, aí você botou aqui uma caixinha. A Dudy representava ainda os chocolates e balas da primeira fábrica de chocolate do Brasil. A Zonxen, de São Paulo, concorrente da Copenhague, também de família alemã. A Zonxen chegou a sortear pela Dudy um coelho de chocolate com 60 centímetros de altura numa Páscoa. No ano seguinte, em 1960, o irmão Walter fundou a agência de viagem Luck Turismo. Pronto, Luck Turismo. Em uma pequena sala do edifício Bancomércio, na rua Matias de Albuquerque. A agência foi vendida para seu irmão Werner em 77. Muito famosa, Luck Turismo. Aí tem aqui a propaganda da Dudy, um menininho aqui com uma placa. Então, sorvete Free Sabor, 57. O Free Sabor do José de Matos, né? Exato. Sorveteria Pérola, 1950, que você falou. Que eu falei que eu conheci. A Pinguim, 59. Fez sucesso, Pinguim? Pinguim fez, inclusive ela ainda existe lá em Alagoas. Ainda existe lá? Eu acho que a esposa dele continuou, e eles ainda tem, a família tem lá. Né? Aí vem a Coalhada de Água Fria, 1960, que ainda existe, né? A sorveteria Que Delícia, 1964. Estoril, 1964. Sorvetes Polar, 1964. Sorveteria Italiana, 1965. Sorveteria Delícia, 1960. Tio Beto Sorvetes, 1970. Sorvetes Bacana, 72. Sorveteria Zeca. Sim, o Zecas, que ainda tem hoje, né? O Zecas também. O Zecas, ele foi o primeiro que fez sucesso com sorvete de tapioca. Aí a gente saía de casa, a moda era ir tomar sorvete de tapioca nas Zecas. Tinha tanto aqui como em Olinda. A Zecas é de onde? Ela é daqui do Recife? Aqui do Recife. Mas tinha filial em Olinda, mas ele morreu precocemente, muito novo, aí acabou a sorveteria. E você disse também que ela foi pioneira da casquinha zerada. Pronto, também. Eu conheci essa sorveteria. Na qual o sorvete de casquinha ou na taça recebe uma capa fininha de chocolate. Exato. Foram eles que introduziram isso? Introduziram aqui. Então, sorveteria Zeca, né? Sorveteria Fripicep, é do Ipicep? É do Ipicep. Existiu essa sorveteria, o dono ainda contribuiu bastante com o livro. A família ainda... Não existe mais sorveteria, mas... Você conhece, você teve contato com a família. A logomarca, como era. Sorvetes Iglu, 79, Jones. Esse Iglu eu peguei ainda no Ipicep. Também é do Ipicep, era? Veja aí o endereço.
Deixa eu ver aqui, 98. É Iglu. Foi... 79, José Aloysio de Jesus, sobrinho do José de Matos. Iglu. Depois de aprender a fazer sorvete, trabalhando na sorveteria Delícia e na Free Sabor. Aí no final tem endereço, eu acho que é Gemini Fábio. Gemini Fábio. Eu peguei. Essa sorveteria durou até... Número 939. Até um dia desse, 2015. Eu lembro dessa sorveteria. Eu lembro dessa... Eu lembro que tinha essa logomarca. É a casa de gelo onde coabitam os esquimós do Polo Norte. E Delbrando, né? Aí hoje tem uma Dotan que é parecido com ela. Ela era daquele tipo. Encerrou as atividades em 2015. Pronto, 2015. A Dotan é parecido com ela, na Gemini Fábio e aquela sorveteria... No formato, né? O formato dela. Aí cadê aqui? Beijo Frio Sorveteria. Era da Kibon. Só o nome que mudava, mas era o sorvete da Kibon. Mug Sorvetes, 83, que é aqui no Cordeiro. Exato. Sorvete Chantilly, 84. Fez sucesso no shopping, essa sorveteria Chantilly. Fez? Madosca Sorvetes Naturais. Ainda existe, é muito boa. Onde é? Tem ali na praça de... Tem mais de uma, mas na praça de Boa Viagem, na praça de Boa Viagem tem uma, Madosca. É um sorvete artesanal mesmo. Ele faz em quantidade, mas assim, de qualidade artesanal mesmo. É um sorvete muito gostoso. Quer dizer que aqui em Recife só tem lá e tem onde? Eu não sei dizer as filiais, onde são, mas tem na pracinha de Boa Viagem. Tem na pracinha Madosca, né? É bom. Não, vou lá tomar sorvete Madosca, eu não conheço não. Madosca. Sorvetes Vem Cá, com K. É de Caruaru. É de Caruaru, né? Dizem que tem uma sorveteria muito boa também, Camusim de São Félix. Né? Até um tio meu, um dia desse, ele foi lá e disse, olha, melhor sorveteria do que é só na Ribeira, em Salvador. Ele disse que em Ribeira e Salvador também tem uma sorveteria lá muito boa. Sorvete Mania, Vilaça Sorvetes. Aqui você falou do que é de Olinda. Vitor Sorvetes, 89. Vitor ainda existe ainda. Ainda existe onde? Vamos ver aqui, 109. Esse Vitor Sorvetes ainda tem, né? Acredito que ainda tem. Rua Elisa Cabral de Souza, bairro dos Estados. Bairro Novo Carmelo. Em Camaragibe. Camaragibe. É cria dessa família de Sergipe, que eu falei. Bacana os sorvetes artesanais e sorvete Cargelli. Cargelli é interessante, porque existia uma confeitaria muito famosa, que era Carblen. Fez muito sucesso. O nome Carblen, todo mundo se lembra. E ela tinha uma linha de sorvete. Uma sorveteria completa, uma fábrica de sorvete completa. Cargelli. Agora pouca gente se lembra, mas era servido na própria Carblen, na própria confeitaria. E a Cargelli não existe mais, né? Não, nem a Carblen. Cargelli sugeria em italiano o gelato sorvete da Carblen. Exatamente. Pronto, essas foram as grandes sorveterias que marcaram e algumas ainda estão, né, na memória do... Ainda estão na memória. O senhor falou das carrocinhas antigas e as fábricas de sorvete antigas, para a gente ir para o fim, né? Aí você falou aqui da Maguari, que bom. A Maguari foi um fenômeno. Era muito bom o sorvete, eles investiram muito em propaganda. A programação visual era muito, muito chamativa, eram as carrocinhas azul e branca. E era muito interessante. Os cartazes também. Então quando chegou... E o sorvete era uma delícia. O Humberto Pina foi trabalhar lá no início da Maguari. Ela durou pouco tempo, não sei, 2, 3, 4, 5 anos. Foi pouco tempo. Essa Maguari. Era do grupo, acho que é Matari. Da Matari. E ele foi trabalhar lá e tomar conta da produção. E ele influenciou, inclusive, teve sabor que ele introduziu lá das criações dele, né, da Maguari. Depois ele saiu. E ela acabou sendo vendida para a Kibon. Só que eles não virou logo Kibon. Eles tinham uma marca Sorvani, a Maguari virou Sorvani, aí depois foi Kibon Maguari, Kibon Sorvani, Maguari acabou em Kibon. Entendi. Mas a Maguari foi comprada pela Kibon, vamos dizer assim, depois. E a fábrica Millet, né? Millet ainda existe, né? Millet é um sorvete, é uma indústria de sorvete, né? Cresceu, tinha carrocinha, acredito que hoje não tenha mais, laranja. Eu resgatei aí a imagem da carrocinha. E é uma indústria grande de sorvete daqui também. Tem um sorvete também que eu descobri recente, né? Que eu acho que eles são de Limoeiro. Acho
que é Que Delícia, uma coisa assim. Não lembro agora o nome. Pode ser que tenha. Olha, o sorvete é muito bom, porque esse sorvete que vem da caixinha tudinho. Pode ser que tenha aí. Como eu falei, é até 1999. Se ele lançou há pouco tempo a sorveteria, a fábrica, aí não vai ter no livro, porque o livro acho que foram fundadas de 1800 a 1999. Pra cá, né? E aqui você fala também dessa... Essa eu não conheço, nunca ouvi falar, por exemplo, essa Sleep, Somel, Romar, Colômbia, tudo isso. Existia... Serão fábricas que existiam aqui no Recife, né? Romel, exatamente. De sorvete. Fábricas de sorvete, né? Essa sorvete Romar, por exemplo, ela ficava na Avenida Recife. Exato. Manteve loja no bairro da Imbiribeira, bairro de Boa Viagem, Shopping Recife, ao lado do Bom Preço. Era lá perto de onde eu moro e eu frequentava também. Sorvetes Colômbia, 1985. E aqui você colocou sorvetes Que Fruto, sorvete Milênio, era 1987, né? Aí tem aqui a carrocinha. Essa carrocinha, eles não vendem mais assim, né? Não tem mais. Eu acredito que eles não tenham mais de carrocinha. E hoje, a qualidade do sorvete? A qualidade do sorvete de hoje? Para o senhor que é pesquisador e apreciador de sorvete. Ela é uma qualidade melhor? Caiu um pouco? Não. Ou não mudou, não? Não mudou, não. Modernizou-se a forma de fazer gelo, de fazer sorvete, mas existe o sorvete artesanal. Alexa, desliga. Existe o sorvete artesanal e existe o sorvete industrializado. O que é mais natural é mais artesanal. E tem o industrializado. Todos os dois são bons sorvetes, né? A qualidade, o gosto do sorvete. Não mudou, não. O sorvete é um ramo, na verdade, a sorveteria, tudo, de empreendedor, de pequeno empreendedor. Começou, assim, pelo menos, como pequeno empreendedor. Até hoje, uma pessoa monta uma sorveteria sem muitos recursos. Uma pessoa também para vender, uma pessoa mais do povo que queira vender picolé, né? Na cidade até tem pessoal que vende na carrocinha sorvete artesanal que ele faz em casa. Né? Então, é um ramo que não é difícil de entrar. E também não é... Hoje em dia também continua e eu estou notando que até está expandindo, está abrindo novas sorveterias, tanto nos shoppings como na rua. Né? A gente vê em Boa Viagem também, na própria pracinha de Boa Viagem, no Parque Dona Lindu, inauguraram sorveterias artesanais. Né? Naquele parque que fica em Casa Forte, na praça de Casa Forte também, sorveteria Dois Tons, sorvete artesanal. Isso é de qualidade, isso aí é sorvete bom, é gostoso, como sempre foi. Né? Apesar de outras receitas, outras formas de fabricar, de aperfeiçoamento, modernização do ramo, mas não tem essa de a sorvete era melhor, agora é pior. Eu sei. Né? Existem as mitológicas que entraram para o imaginário popular, como a própria Gemba, né? Mas não quer dizer que hoje em dia os sorvetes tenham diferentes, piores ou melhores, não. Tem sorvete para todo gosto. Eu achei engraçado que é o seguinte, que não é não me parece muito comum as pessoas fazerem em casa, assim, eita, vamos fazer hoje um sorvete. Geralmente a gente compra ou vai num local, né? Mas eu não vejo as pessoas assim, eita, assim como naquela família faz um bolo X, Sim. Ou o pessoal se reúne para fazer um bolo, ninguém diz assim, vai lá em casa que eu fiz um sorvete. Geralmente as pessoas vão para compram fora, né? O senhor sabe fazer sorvete? Não, eu gosta de fazer? Tanto como é? O Guaraná, eu já fiz em casa, artesanal. Já como fez? Sorvete, você compra um xarope de Guaraná, sim. Bota limão, bota mel, faz o Guaraná artesanal. Fica gostoso. Se for um xarope natural, de qualidade, da Amazônia mesmo, não for imitação. Sorvete? E sorvete é a mesma coisa. Você consegue fazer um sorvete, colocar um sabor no sorvete de uma fruta, misturar com leite, e fica um sorvete caseiro. Né? Mas eu acredito que é a modernidade, a correria do dia a dia moderno, que a gente não tem mais tempo para estar fazendo creme. Né? As mulheres hoje em dia geralmente trabalham fora tudo,
É mais prático eles passarem numa sorveteria para comprar um sorvete ou um creme pronto do que fazer em casa. É melhor comprar um pote e deixar na geladeira. Mais prático. Antigamente era mais comum você ir na casa de uma pessoa, eu fiz um creminho, eu fiz um sorvete de goiaba. E uma coisa que eu achei interessante que você falou aqui é o seguinte, que embora, por exemplo, a Suíça, que é um local frio, consumiu mais sorvete que o Brasil, que é quente, né? Que é tropical, né? Não quer dizer que é tropical as pessoas vão consumir sorvete, né? Não, não tem não. Inclusive, é folclore essa coisa de sorvete ou gelo. Não pode tomar se estiver gripado ou ficar ardendo a garganta. Isso aí é psicológico. Não pode tomar sorvete porque vai ficar doente. Vai piorar da gripe. Ou seja, não pode tomar sorvete na época do inverno. Isso é folclore, né? É folclore. Se vende mais sorvete no Brasil no verão. No verão. Né? Setembro agora, acho que é dia 29, é dia de sorvete. E até fevereiro, a partir do verão, se vende mais. Mas não quer dizer que nos países frios se tome menos sorvete, toma até mais. É outro mito. É isso, muito interessante. Eu acho que a gente falou praticamente de todos os pontos aqui do livro, né? Quem quiser, obviamente, se aprofundar, né? Quem quiser se aprofundar no conhecimento do livro, tem que adquirir, né? Eu estou com esse livro... Para adquirir esse livro, como é que faz, Gustavo? Esse livro, ele foi feito uma edição do autor, né? Uma edição própria, na uiclap.com. uiclap. U-I-C-L-A-P, de pato. uiclap. 2022.com. Pronto, foi lançado no ano passado. uiclap.com. Na loja lá tem esse livro e também tem o da Fratelli Vita. Preço módico. A pessoa hoje em dia também tem essa facilidade de você ser o seu próprio editor, né? Então foi uma autopublicação, uma auto-edição que eu fiz. Então, para achar o livro, tem que colocar na internet. Uiclap, editora. Uiclap.com. Uiclap.com. Aí vai na loja, e na loja procura meu nome, Gustavo Arruda, ou então No Tempo das Sorveterias, e tem lá. E vai achar o livro? O livro, tanto esse como No Tempo da Fratelli Vita. Tá bom. E a Fratelli Vita, depois a gente fala A Fratelli Vita era onde? Era aqui na Soledade. Era na Soledade, né? Marcou época também, né? Também, uma época muito grande. E hoje volta com a família Vita. Hoje está agora na Fratelli Vita. Agora na Família Vita. Família Vita, o nome Eles voltaram a fabricar, a família voltou com a mesma fórmula. Muito bom. E também tem esse livro, né? Deu a Pleura, que da Uiclap não, né? Não, esse aí foi a Zita Editora, é uma editora do Rio de Janeiro. A Zita Editora. Zita Editora. Essa aí está esgotada. Esse está esgotado. Né? O da Fratelli Vita, eu lancei pelo Centro, não sei se você conhece, Centro de História dos Municípios. Sim, conheço. Pronto. Eu editei lá e aí está esgotado também, já acabou a edição. Aí eu fiz uma outra edição na Uiclap. O mesmo conteúdo, só muda a capa. Entendi. Está lá na Uiclap. Muito bom, então parabéns aí mais uma vez pela pesquisa. E esse assunto aqui da sorveteria, do sorvete, é muito, muito interessante. Eu me lembro muito, vai no caminho. É um caminho muito parecido pelo caminho trilhado pelo nosso grande escritor, né? Câmara Cascudo, né? Que tem um livro magistral chamado História da Alimentação, né? Antologia da Alimentação Brasileira. E entra nesse universo, né? Cultural, a questão, obviamente, gastronômica e cultural. Regional, né? E eu acredito que no livro acredito não, no livro dele não se fala, por exemplo, do sorvete, né? Desse História da Alimentação no Brasil. E é um capítulo importante da história da alimentação. Interessante. O sorvete, né? Até a parte social, né? Parte social mexeu com isso. Algumas mudanças de hábito, né? A questão do cinema e do sorvete. E o sorvete é extremamente agradável, né? O que está acontecendo no Recife, está tentando... Sorvete é extremamente agradável. Recuperar o hábito das pessoas irem para o cinema de rua. Cinema de rua, não é cinema de shopping. Sim. Cinema de rua. Então, estão fazendo sessões no Teatro do Parque, no Cine Teatro do Parque e no São Luís. Aqui, veja, se eu sair daqui de casa, atravessa aqui essa encruzilhadazinha aqui, a primeira esquerda depois desse cruzamento,
era um cinema. O Cine Cordeiro. Era Cine Cordeiro, Cine Brasil, um negócio desse. Era um cinema. Pronto. E tá até lá, a estrutura tá lá. Ainda tá lá, né? A estrutura tá lá. O Tinha muitos, né, cinemas pelos bairros. Cinema era na rua, não era no shopping. E não tinha aquela coisa de sessão, boxe de sessão, 1, 2, 3, cine 1, 2... Não, o cinema São Luís é luxuoso, é agradável, é espaçoso, é confortável, tem as poltronas, tem o primeiro andar, tem a vista, tem a cidade. É uma experiência assim, no centro da cidade. É uma coisa muito agradável você ir para a tela, o som é de primeira, eles atualizaram todo o equipamento. Então, eles estão fazendo sessões para o pessoal voltar a ir para o cinema na cidade, tanto no São Luís como no parque, no cine do parque. O parque foi recuperado agora há pouco, né? Foi entregue agora há pouco. Né? Pronto. Então, eles estão tentando, eles estão apostando que isso iria revitalizar um pouco o comércio do centro, né? Que está muito caído, né? Que está muito abandonado. É isso. É isso, então. Mais uma vez, agradeço. E vamos lá. Vamos estudar sobre isso. Estudar e sorver os sorvetes.